Ok, pessoal? Então, continuando aqui, como eu estava falando para vocês, temos aí agora estudar os tipos de predicado. Então, como eu falei para vocês, temos aí predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Tá? Temos esses três tipos de predicados aí, beleza? Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, predicado verbal, nominal e verbo nominal. Professor, qual é a diferença entre esses três tipos de predicado? Bom, gente, a diferença é bem simples, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro, vamos começar aí com o predicado verbal. O predicado verbal, pessoal, o tipo de predicado, na realidade, ele vai ser definido de acordo com o núcleo. O núcleo vai ser o verbo. Se for um verbo de ação, então o predicado vai ser um predicado verbal. Se for um verbo de ligação, então vai ser um predicado nominal. Se for um verbo verbal de ação e de ligação, vai ser um predicado verbo nominal. Professor, como assim? Verbo de ação, verbo de ligação, verbo de ligação e de ação, como assim? Me explique direito, vamos lá. Verbos de ação, pessoal, verbos de ação são todos aqueles verbos que expressam um tipo de ação, tá? Exemplo, fazer, comer, correr, assistir, falar, pensar, olhar, vestir, tá? Todos esses daí são verbos de ação, tá bom? Pois indicam um tipo de ação, a gente chama de verbos de ação. Ou seja, qualquer predicado que tiver um verbo desse tipo aqui, um verbo de ação, ele vai ser considerado um predicado verbal. Entenderam? Então, todo verbo que apresentar aí, todo predicado que apresentar algum dos tipos de verbos aí vai ser considerado um predicado verbal. E agora a gente vai aí para o predicado nominal, tá bom? Predicado nominal. Predicado nominal são feitos por verbos de ligação, pessoal. O que são esses verbos de ligação, professor? Como a gente já estudou nas aulas passadas, gente, o verbo de ligação ele só serve para fazer um tipo de descrição entre o sujeito e o verbo. Ele faz uma ligação. Ok, gente? Então, verbos de ligação, eles servem apenas para fazer uma ligação entre o sujeito e a sua descrição. Ou seja, eles não expressam nenhuma ação. Tá? Eles não expressam nenhuma ação. Eles apenas fazem uma ligação entre o verbo e o adjetivo. Tá? Há exemplos de verbos de ligação. Ser, estar, parecer, se sentir, né? Estar, já coloquei, parecer, sentir, tá pronto. Esses são alguns exemplos de verbos de ligação. Tem outros, só que agora não me vem à cabeça, mas existem vários outros tipos de verbos de ligação, tá bom? Pronto, agora que vocês já entenderam aí os tipos de verbos, nesse caso aqui, ó, seria se um verbo, tivermos um predicado com algum desses tipos de verbos aqui, então ele será um predicado verbal. Se tivermos um predicado com alguns desses tipos de verbos aqui, então será um predicado nominal, tá bom? Como vocês podem ver aí, dependendo do tipo de verbo que ele apresentar, ele vai ser considerado um verbo de ligação ou um verbo de um predicado verbal ou um predicado nominal. Tá certo, pessoal? Muito bem. Agora eu vou mostrar mais exemplo para vocês na prática. Vamos lá. Com o predicado verbal. Com o predicado verbal, vamos colocar aqui. Eles comeram tudo que estava na geladeira. Eles comeram tudo que estava na geladeira. Bom. Predicado nominal. Nós somos seus melhores amigos. Pronto? Vamos fazer agora a divisão aqui. Sujeito.
predicado. Pronto. Vamos jogar para o segundo. Sujeito. Predicado. Pronto, pessoal. Então, sujeito e predicado. Primeiro, desculpa. Primeiro, predicado verbal e segundo, predicado nominal. Primeiro, a gente tem aqui como verbo principal, comer. E comer, como vocês estão vendo, é um verbo de ação, exerce uma ação. Já no segundo, a gente tem aí como verbo principal o verbo ser, somos. E a gente sabe que o verbo ser é um verbo de ligação. Ou seja, ele não exerce nenhuma ação. Ele apenas faz uma descrição aí entre o sujeito e os seus predicados. Tá bom? E o seu, no caso, com a descrição. E por último, a gente tem aí como predicado verbo nominal. Esse verbo nominal é quando tem os dois. Como assim quando tem os dois, professor? Vamos lá. Exemplo. Eu considero João um grande amigo. Eu considero João um grande amigo. Como vocês estão vendo aí, eu tenho o predicado considerar, né, João, e depois eu tenho como se fosse outro predicado, como se fosse uma descrição aqui, um grande amigo. Aí a gente chama de predicado verbo nominal. Bom? Eu considero João um grande amigo. Então, todo verbo que for desse tipo, eu acho João uma ótima pessoa, eu considero Maria uma ótima, legal, ele me vê chato, enfim, todo tipo de verbo que seguir esse padrão de descrever uma pessoa e, ao mesmo tempo, exercer uma ação, ele é considerado um predicado verbo nominal. Então, nesse caso aqui, esses dois predicados aqui são chamados de predicado verbo nominal. Porque aí, no caso, ele junta duas ações, exerce duas ações. Uma ação e uma descrição. E aqui o sujeito, que sou eu. Pronto. Beleza, pessoal? Pronto. Então, esses aí são exemplos dos tipos de predicado. Como vocês estão vendo, o predicado ele vai ser definido, a sua classificação, ele vai ser classificado de acordo com o verbo principal que o formar. Todo verbo é um predicado, mas dependendo do verbo que for, ele vai receber uma classificação diferente. Pode ser um predicado verbal, pode ser um predicado nominal, ou pode ser um predicado verbo nominal. Tá bom, queridos? Pronto. Então, aí, essa é a classificação dos predicados. E aí, vamos passar uma atividade aqui para vocês. Eu vou colocar alguns exemplos de frases. Eu quero que vocês tentem identificar o seu predicado, tá bom?
Bom, pessoal, então, 2 minutos aí para vocês indicarem o tipo de predicado nessas orações aí, tá bom? Em seguida eu venho para ajudar. Não? Página falsa de Oi? E que página falsa de Globo? Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, a indústria cinematográfica faliu em 2005 por falta de recursos financeiros. A gente tem aqui a indústria cinematográfica, que é o sujeito, e faliu em 2005 por falta de recursos financeiros, que nesse caso aqui seria o predicado. E seria o predicado verbal, porque o verbo falir é um verbo que exerce uma ação, então é um predicado verbal. Segundo, os mesmos padrões adotados na década de 50 pelos prefeitos visando a melhoria da sociedade, pronto, compromete a integridade da família. O sujeito aqui, pessoal, é tudo isso aqui, tá? Os mesmos padrões da sociedade, pronto. Isso aqui é o sujeito. E aqui a gente tem o predicado. Comprometem a integridade da família. Nesse caso aqui também é um... cadê? É um predicado verbal também, tá? Vamos lá. Considerarei um novo jeito de abordá-lo. Considerarei um novo jeito de abordá-lo. Tudo isso aqui é um predicado, tá, gente? O sujeito aqui ele está oculto, mas ele é subentendido. O sujeito aqui seria eu. Eu considerarei. Tá? Mas ele, apesar de estar oculto, a gente consegue saber pela flexão do verbo considerar. Então, nesse caso aí, o sujeito seria eu. Eu considerarei um novo jeito de abordá-lo. Tá bom, pessoal? Muito bem. Finalizamos aqui, então. Próxima aula, a gente vai ter algumas atividades do livro. Espero que tenham entendido. Vou deixar aqui 1 minuto para vocês copiarem. Qualquer dúvida, estou à disposição no Colégio. Fiquem com Deus e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, gente.